Olá pessoal, aqui é o professor Alfredo. Vamos fazer aqui um resumo do nosso capítulo 2. Tá? Então, até não adianta me dizer que não tem o livro. Está aqui o livro, né, o texto do livro que a gente está vendo essas últimas 2 semanas e nos põe em algumas situações bastante, digamos assim, interessantes. Uma delas é a questão da contraposição de alguns tipos, contraposição ou complementação, né, entre alguns tipos de pensamento ou de conhecimento. Aqui de início a gente já vai ter a questão da filosofia e mitologia. Lembre-se que a gente falou muito de destino. O que é esse destino? Por que o destino entra em voga aqui? É que a mitologia foi uma primeira forma, digamos assim, já dos antigos, ou seja, antes da filosofia inclusive, né, de já explicar o que acontece com a gente. Por que as coisas acontecem assim? Como é que os astros determinam o nosso futuro? Como é que digamos assim, a astrologia, né, pode determinar o meu comportamento? Então, é uma forma de explicar através dos deuses quem que é o Deus que nos abençoa e quem é esse Deus que nos dá algumas características. Então, sempre que a gente tem essa associação, junto à questão da mitologia, a gente, na verdade, está querendo, sim, né, determinar e mostrar, né, qual que é esse nosso destino, como é que as coisas funcionam, né, que Deus é que está pondo mais força aqui. Então tem Zeus, que é o deus do raio, ele deve ser muito poderoso, porque ele domina o raio. Não, mas temos o Poseidon também, que é muito poderoso, porque ele domina os mares, né? Então a gente tem até o clássico da mitologia, que é o conto do Édipo, né, do Édipo Rei, né, que tem como destino predito, né, pelos videntes do templo, de que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Né? E, como a gente conversou em sala de aula, é o que acontece na história, né? E ao final, o que é importante, né? Que a gente perceber que ele se cega, ou seja, na concepção do Édipo, ele não foi capaz de ver essa verdade que estava na frente dele, ele simplesmente obedeceu o que tinha no destino, e ele era alguém muito inteligente. Então, até que ponto nós determinamos o nosso destino, até que ponto nós sofremos a interferência do mundo e das coisas dentro exatamente da determinação desse nosso destino. Então, os contos, as lendas míticas, né, sempre nos trouxeram esse conteúdo. Então, um mito, uma história mítica, seja do Édipo Rei, da Ilíada, da Odisseia, né, ela tem um contexto, às vezes, de tragédia, às vezes de comédia, mas a gente se lembra de mais forte essa questão da tragédia, simplesmente no sentido de que o que a gente tem que fazer para mudar o nosso destino? Determinar a nossa existência. Tá? Então, a humanidade como tal, né, faz com que a gente tenha um certo conhecimento, no caso, esse conhecimento mitológico, né, que não é uma religião sistemática, mas ele se institucionaliza. Geralmente tem um templo, tem um rito, você vai oferecer uma oferenda, uma flor, uma vela, né, para o seu Deus de preferência, tá? Porque ele é capaz de proteger. Tá? Então, assim, o conhecimento mítico, né, ele já fez parte, sim, e faz parte ainda da nossa história. Lembro que ainda que na questão do destino, a gente trabalhou com exemplos dos heróis de hoje. Não só o Hércules, que era um herói mítico, mas também os nossos heróis de hoje, o Super-Homem, o Homem-Aranha e o Batman. Né? Ou seja, quem que é do bem, quem que é do mal? O Homem-Aranha, o Batman. Nenhum dos dois. Quem é do mal é o Lex Luthor. Mas qual que é o superpoder do Lex Luthor? Ele necessariamente não tem. Né? Então, a questão é, todos nós somos superpoderosos. Né? Todos nós temos que determinar o nosso destino. Todos nós temos dentro de nós os poderes suficientes para determinar aquilo que nós vamos ser. Tá? Isso que é importante. Então, o mito, né, ele vem do grego, né, e é uma palavra ligada ao verbo miteu, que significa criar uma história imaginária. Né? Então, é uma criação imaginária, porém, ele se refere a uma crença, a uma coisa que o povo acredita, né, que vai determinar os acontecimentos. Então, é uma história imaginária, alegórica, mas ela tem o seu lado de verdade. Né? Qual que é a lógica das coisas? Como é que as coisas funcionam? Tá? Então, o mito não é uma mentira. Ele tem uma verdade sim, só que é uma verdade que fica geralmente escondida. E aí até lembramos, por exemplo, da tragédia do Édipo. Ela é retomada, por exemplo, como na psicanálise, por Freud, e ele vai cunhar um termo da questão do chamado complexo de Édipo, né? Que é exatamente essa relação parental do filho para com a mãe, né? Esse amor do filho para com a mãe. Como também, ao contrário, o complexo de Electra é o amor da filha para com o pai. Tá? Então, o mito é que constrói essas nuances, esses detalhes. Okay? Um pouquinho mais adiante. Quem nos trouxe muito desses mitos, logicamente, foi Homero, que foi o poeta da antiguidade do século V a.C. Ou seja, antes ainda, né, dos 3 grandes filósofos que a gente tem como ícone, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, Homero ele vai contar a Ilíada e a Odisseia, né, que são as histórias contra a guerra de Troia, que
Troia, né, rouba a esposa do rei da Grécia, e eles vão lá buscar ela de volta. E eles não conseguem vencer aquela guerra, aí então fazem o cavalo e escondem todo mundo lá dentro, né, o pessoal lá, e aí de noite eles vão lá sorrateiramente, abrem as portas, e aí os gregos conseguem invadir Troia. Né? Por isso que a gente diz um presente de grego. Um presente de grego é um presente perigoso, ele pode ter outras intenções. Né? Porém, nós temos nossos mitos nos dias de hoje. Até aqui o livro ele traz os mitos de Tolkien, né? Ou seja, do Senhor dos Anéis, né? Da Terra-média, que é uma forma da gente compreender também os nossos desafios nos dias de hoje. Os super-heróis são míticos também, né? O Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha e assim por diante. Então o mito tem a sua atualidade. Não quer dizer que o parâmetro de conhecimento mítico era somente na Antiga Grécia, lá na Mesopotâmia ou lá no Egito. Não. Nós hoje trabalhamos com conceitos míticos também. Né? Muito do nosso ideário, nossa imaginação é feita desse contexto mítico. Então, essa verdade do mito ela obedece algumas regras universais, seja lá na Grécia, no Egito, na Mesopotâmia, na Europa e até os nossos dias de hoje. Então, ele perdura. Né? Então, por exemplo, os mitos têm o conceito da lei da não contradição. Né? Ou seja, a estrutura dos deuses é comum a todos. Né? Ou seja, tem o que é do bem, tem o que é do mal, o bem nos ajuda, o mal nos ajuda, mas se nós somos ajudados por mal, nós somos considerados maus também. Né? Então, existe uma lógica dentro do contexto do mito. Porém, esse mito está sempre se perguntando e nos fazendo perguntar qual que é a nossa origem, qual é o nosso destino. Tá? Então, esse é o ponto, digamos assim, que a gente tem que prestar atenção no mito. Okay? Então, o mito ele vai se desenvolver posteriormente em termos de filosofia, como os filósofos clássicos, como a gente já viu até no capítulo passado, principalmente com Sócrates, Platão e Aristóteles. Esta filosofia ela tem um propósito, ela tem um intuito também, só que ele tem um contexto mais lógico, mais direto, entre causa e efeito. Então, a filosofia ela vai ter um grau de exigência maior do que o mito, no sentido de, às vezes, ele ser mais prático, às vezes ser mais contundente, só que a filosofia vai chamar isso de virtude, ou seja, todo mundo pode buscar o bem. Então, quem é que vai ter virtude? Aquele que busca o bem, ou seja, as coisas boas para todos. Okay? Então a filosofia, né, não vai ter só essa questão do destino, mas você pode escolher aquilo que você quer pela virtude que você tem. A sua virtude vai justificar isso. Então o mito tem superpoderes. Agora na filosofia não, você tem virtudes. Como é que você faz para fazer as coisas da forma correta? Okay? Então já falamos de mito, acabei de falar de filosofia, vamos para um outro passo agora que é a questão da religião. Tá? O cristianismo é o nosso padrão de religião ocidental, tá? Que vem cunhar, digamos assim, a preponderância do nosso pensamento. Lógico, existem outras filosofias religiosas, outras religiões, como por exemplo as religiões afro-brasileiras, temos o espiritismo, que segue uma outra tendência que não necessariamente é cristã. Né? Então nós temos outras tendências que não necessariamente cristãs. Porém, é essa cristã que vai formar tanto a nossa ideia de religião e até mesmo de filosofia. Uma das primeiras questões é que o esquema da religião ele trabalha com conhecimento, sim, só que ele inicia sobre um aspecto dogmático. O que é um dogma? São verdades absolutas, que não podem ser questionadas. E isso que a gente tem que entender um pouquinho. Tá? Então, quando surge o cristianismo, até o ano 400, ela praticamente, ou seja, com o imperador Constantino, do Império Romano, ela é uma igreja perseguida. Porém, Constantino se converte e traz esta moral desta igreja para um Império Romano que estava em crise moral. Né? Ou seja, nós tivemos imperadores anteriores, até como Nero, que pôs fogo em Roma, Calígula, né, que executava o incesto, digamos assim, né, e outras loucuras dos imperadores, e isso levou a uma crise moral, ou seja, de união do império como tal. Então, o que acontece? A hierarquia, né, como uma forma de, digamos assim, institucionalização da igreja, ela vai começar exatamente nesse período, a partir do ano 400, quando essa igreja cristã é acolhida dentro do império como uma religião oficial, e essa moral dessa nova igreja toma conta e toma força. Exatamente a partir do ano 400 também, né, nesse período, a gente chama o período de patrístia, ou seja, dos santos padres. Desde São Pedro, São Paulo, né, Santo Anselmo, depois a gente tem o ícone deles, que é Santo Agostinho. Tá? Então, Santo Agostinho vai trazer, digamos assim, uma nova forma da gente ver, né, como é que é este modo de pensar. O que vai acontecer? O Império Romano ele vai trazer esta filosofia da Antiga Grécia. Lembro que essa filosofia da Antiga Grécia foi disseminada por todo mundo conhecido da Antiguidade, ou seja, toda a Europa, toda a Ásia, através de Alexandre Magno. E logo depois de Alexandre Magno vem o Império Romano. O Império Romano domina, né, e dissemina novamente essa religiosidade mítica grega, mas também a filosofia grega, o sentido de cidadania
né, grega passa a ser uma cidadania romana, né, ou seja, com uma estrutura legal muito bem organizada. Tá? O que vai acontecer aqui? No sentido de que o pensamento religioso e filosófico começam a alimentar essa questão da fé e da razão dentro do sentido de cidadania, de pertencer, né, a um império. Então, o que acontece? Num primeiro momento, no momento religioso, né, até tem muito aquele preceito, credo qui absurdo. Eu creio porque é absurdo, porque não faz uma lógica. Porém, Santo Agostinho veio trazer uma outra lógica a essa igreja, no sentido de que a religiosidade, agora no início desse período medieval, ele precisa fazer explicações que fizessem sentido, não só para os judeus que se convertiam ao cristianismo, né, no primeiro momento, mas também a todo povo que pertencia ao Império Romano, ou até mesmo, né, aos bárbaros, para que eles fizessem parte desta nova religiosidade. Só que ela precisava ser entendida, precisava fazer sentido. Então, agora, a religião precisava também convencer pela lógica, né? Ou seja, não podia ser mais uma dogma irracional. Ela precisava ter alguma fundamentação. Okay? Então, a religiosidade ela vai buscar o quê? No caso de Santo Agostinho especificamente, no platonismo, ou seja, no modelo de Platão, essa religiosidade. Qual que é essa? Como é que a gente vai pegar, né, ou como Santo Agostinho fez, pegar um Platão e trazer para o cristianismo? Como isso? Primeiro, qual que era a característica de Platão? Nós já vimos anteriormente que Platão era dualista, ou seja, ele tem o mundo das coisas e o mundo das ideias. E aí eu pergunto, qual que para Platão era o mundo verdadeiro? Era o mundo das ideias, porque nós temos os conceitos em nós. Os conceitos é que são verdadeiros. Nós conhecemos as coisas através dos conceitos. Então, Santo Agostinho, né, que veio lá do norte da África, estudou a filosofia, né, greco-romana em Roma mesmo, né, ele vai pegar esta filosofia e vai fazer essa interpretação. O que Santo Agostinho vai dizer? Né? Santo Agostinho, no começo da sua vida, ele era uma vida muito desregrada. Depois ele se converteu, inclusive se tornando bispo. Ou seja, ele disse, existe um momento em que há necessidade da conversão. Ou seja, você vai fazer a sua parte a partir do momento em que você entender esta fé através da conversão. Ou seja, você vai assimilar esta fé pela conversão. Então, Santo Agostinho tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. Qual que é a cidade de Deus? É a cidade das ideias, a cidade dos convertidos, que é a cidade perfeita, que é a cidade verdadeira. Qual é a cidade dos homens? É a cidade do pecado, da concupiscência, né, da bebedeira, né, e assim por diante. Então, o que é isso? É um dualismo, é um dicotomismo. Né? São duas coisas separadas. Então, né, o Santo Agostinho vai fazer essa interpretação de Platão. Ok? Uma das questões também que a gente tem que ver é que esta religiosidade reinterpretada da filosofia é que vai dar uma força muito grande a essa religião também, essa religião cristã. Por quê? Porque ela é aceita por todo o império. Na verdade, né, hoje até se usa a terminologia, né, Igreja Católica Apostólica Romana no sentido de império mesmo. Então, para você fazer parte desse império, historicamente vocês devem já ter visto isso em muitos momentos, né? Muitos reis, por exemplo, o Franco, né, ou da Baviera, eles vão fazer parte do Império Romano a partir do momento que se converte ao catolicismo. Tá? Lembro que isso ainda é um período antes do cisma, né, ou da divisão da Igreja por Lutero e Calvino, tá? Que aí já é passado já do período medieval, já é Renascimento. Então, no período medieval, para você fazer parte do Império, você tinha que se converter. Então, esta lógica filosófica era: você era cristão, então você pertencia ao Império, esse Império Romano, então você fazia parte, e ele se defendia como tal. Quem que era o inimigo? No caso, o inimigo se configurava, então, né, no reino do Islã, ou no muçulmano. Tá? Então, o muçulmano que era o inimigo. Então, aí que vem o período das cruzadas, ou seja, precisam libertar Jerusalém dos inimigos que são os muçulmanos, porque Jerusalém é a sede do cristianismo. Então, esta é a lógica das cruzadas, essa é a lógica do período medieval. Além de Santo Agostinho, nós temos outro que é Santo Tomás de Aquino. Tá? O Santo Tomás de Aquino, ele, em vez de pegar o Platão, né, porque Santo Agostinho com Platão foi tão forte, tão incisivo, que praticamente os textos de Aristóteles foram banidos da Europa. Mas então, como é que Santo Tomás de Aquino vai buscar uma concepção nova? São Tomás de Aquino tinha contato com a Península Ibérica, que foi invadida, lembro, pelos muçulmanos, que eram também muito sábios, no sentido de que nós encontramos figuras como Averroes e Avicena, que são sábios do Islã, que preservaram os textos aristotélicos. Eu lembro que a cidade de Alexandria, por exemplo, fica no delta do Nilo, ela fica na área do Islã. Tá? Lá, os muçulmanos tomaram conta e preservaram muitos dos livros de Aristóteles. Muitos outros queimaram, mas alguns dos Aristóteles também preservaram. Então, eles que trouxeram esse conhecimento
do Aristóteles para a Europa novamente. Como também, por exemplo, os números arábicos que nós utilizamos até hoje. E as formas de cálculos dos beduínos do deserto, o que possibilitou, a partir do Renascimento também, ou seja, de 1500, as grandes navegações pela localização através das estrelas. Então os árabes trouxeram esse conhecimento de Aristóteles, da matemática, dos números, né, para a Europa. E o que aconteceu? Tomás de Aquino absorveu, né, esta nova modalidade de pensamento. Só que agora uma fé muito mais próxima da razão. Por quê? Porque São Tomás de Aquino vai fazer uma releitura de Aristóteles. Qual que é o elemento principal, então, aí de São Tomás de Aquino? Ele quer saber simplesmente qual que é a causa prima, em latim, ou causa primeira. Então ele vai a todos os seus antecedentes. Pai, avô, bisavó, tataravó, até chegar a Adão e Eva, e antes de Adão e Eva é Deus. Deus é a origem de tudo. Deus é a causa primeira. Porém, qual que é a virtude de Deus? A virtude de Deus é o bem absoluto, é a fonte de todo bem. Então, quem é a fonte de todo bem pode criar algo ruim? Não. Então, todas as criaturas são boas, inclusive a cobra, a maçã e o ser humano. Ué, mas então por que tem mal no mundo? Onde é que está o mal? Quem que criou o mal? É que uma das coisas boas que Deus criou no ser humano é exatamente o livre-arbítrio, a escolha, a opção. E exatamente a árvore do bem e do mal, do paraíso, explica-se por você pode ter o livre-arbítrio, né, positivamente do bem, ou você tem a liberdade também de escolher o mal, aquilo que não constrói, aquilo que destrói. Então, isso que São Tomás de Aquino vai, digamos assim, estruturar, né, essa lógica aristotélica. Todas as coisas são boas. A virtude, no sentido grego filosófico, era bom, porque buscava o bem. Então, o que Santo Tomás de Aquino vai dizer? Nós precisamos saber buscar esta lógica, né? Essa lógica de fé. Então, ter fé é também conhecer. Para você ser salvo, né? Ou seja, o mítico tinha o destino. O grego, ele já tem essa questão da compreensão. Já o cristianismo tem a salvação. Mas para se salvar precisa o quê? Conhecimento. Precisa saber, precisa estudar. Então, a evolução da fé é uma evolução do conhecimento. Ok? Um pouquinho mais adiante, filosofia, arte e ciência, as potências do pensamento. Lembra que nós estamos vendo várias formas de conhecimento, seja pela mitologia, seja pela religião, o senso comum, que é o conhecimento nosso do dia a dia, né? O conhecimento filosófico. Né? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha possibilidades múltiplas de a gente se enfronhar nesse mundo e resolver as questões do mundo e as nossas questões. Tá? Então, como é que isso vai chegar aos nossos dias dentro de um padrão de conhecimento hoje, que a gente já vai chamar então de científico-tecnológico? Tá? E aí é que está a questão. O científico-tecnológico ele vai fazer sentido a partir do momento em que a partir do momento em que o nosso conhecimento, a partir do momento em que a nossa capacidade criativa de se inserir no mundo e resolver as situações, como por exemplo, da fome, das doenças, do transporte, da comunicação e assim por diante, né, trouxer algo de novo para a gente. Okay? Então, isto que é o importante, isso que vai fazer com que a gente tenha recursos, digamos assim, para chegar ao esclarecimento. Por quê? Que a gente vai chamar de Aufklärung na filosofia atual. Tá? No sentido de que o poder e o conhecimento são sinônimos. Se você tem o conhecimento, você consegue a resolução, resolver questões. E aí você tem poder. Então, poder e conhecimento fazem parte da mesma dinâmica. Não adianta você querer ter o poder e não ter o conhecimento. Não é só a força. Tá? Então aí que eu bato mais uma vez na tecla do filme do Batman vezes Super-Homem. Quem que é o vilão? É o Lex Luthor. Como é que o Lex Luthor consegue o seu poder? Através do conhecimento. Ele não tem nenhum outro superpoder. O conhecimento é esse poder. E é tão poderoso que pode até mesmo destruir o Batman e destruir o Super-Homem.
Tá? Então, é um jogo, né, de certa forma, dentro de uma estrutura mítica, que mostra para nós, nos nossos dias de hoje, como que a técnica, a tecnologia e a ciência, ou seja, o acesso à informação através da internet, do Google, né, por ferramentas como o computador e o celular, pode nos trazer esse conhecimento. Ok? Então, por hoje, praticamente é isso, pessoal. Nessa última página que vocês estão vendo aqui tem exatamente esse texto, né, do conhecimento, ou seja, o conceito de esclarecimento, que em alemão vai se chamar Aufklärung. Por que em alemão? Porque o texto foi escrito originalmente por dois filósofos do chamado Círculo de Frankfurt, né, o Adorno e o Horkheimer. Né? Então, o termo Aufklärung é utilizado quase que um conceito em filosofia para esclarecimento, que é a palavra traduzida para o português. Mas exatamente nesse contexto, que todo esclarecimento é um conhecimento, que também, no seu ponto, é também poder. Ok? Então, ele vai trabalhar com os elementos de mídia, da própria internet, da televisão, do rádio, da educação e assim por diante. Ok? Então, por hoje seria isso. Uma boa avaliação a todos e até mais então.